Menina descobre cura impactante para o câncer do filho e um encontro milagroso transforma tudo. A cidade de Esperança tinha se tornado um lugar sombrio. Murmúrios de tristeza rodeavam cada esquina. Ana, uma mãe de 35 anos, tinha o coração pesado. Seu filho Lucas, de 8 anos, estava lutando contra um câncer devastador. O olhar inocente e sonhador do menino, que outrora brilhava com a curiosidade da infância, agora estava entorpecido pela dor e pelas longas sessões de quimioterapia. O tempo estava escapando por entre seus dedos e Ana se sentia impotente. Certa tarde, enquanto reorganizava algumas caixas no sótão, Ana encontrou um antigo diário que pertencia à sua avó. A capa desgastada e amarelada pela passagem do tempo parecia esconder segredos ancestrais. A curiosidade a impulsionou a abri-lo. As páginas continham histórias sobre Dona Clara, uma senhora mística que vivia numa cabana no final da rua principal, conhecida por suas habilidades de cura extraordinárias. Diziam que ela era capaz de aliviar doenças e que muitos vinham de longe em busca de ajuda. Ana leu com atenção, sentindo uma mistura de ceticismo e esperança. A avó de Ana falava de encontros noturnos com Dona Clara, de orações sussurradas sob a luz da lua e de poções mágicas feitas de ervas raras. A cada página, a história se tornava mais envolvente. Era como se as palavras pulassem da folha, envolvendo Ana em uma atmosfera de esperança e mistério. Quem era essa mulher? O que poderia ela fazer pelo seu filho? Com o coração acelerado, Ana decidiu que precisava conhecer Dona Clara. A ideia de que uma simples mulher, com seus poderes peculiares, poderia oferecer uma cura onde a medicina tradicional falhava era irresistível. Mas havia algo em Dona Clara que parecia distante, quase etéreo. Poderia Ana correr esse risco? A voz da razão ecoava na cabeça dela, lembrando-a das constantes negativas dos médicos, da promissora e ingrata batalha que travava com a realidade do câncer. À medida que Ana se aprofundava nas histórias do diário, descobria que a relação entre sua família e Dona Clara era bem mais profunda do que imaginava. Eram mais que vizinhas, havia um laço de segredos ocultos e histórias de amor e dor que transcenderam as gerações. Esse conhecimento trouxe à tona os fantasmas de um passado que Ana pensou ter enterrado. O nó na garganta tornou-se mais intenso enquanto revelações sobre a vida de sua avó se entrelaçavam com sua própria história. Finalmente, o momento culminante chegou. Ana estava a poucos passos da cabana de Dona Clara, onde esperava que um milagre pudesse acontecer. A adrenalina pulsava em suas veias. Assim, na beira da porta, ela hesitou. O que poderia encontrar ali? Seria Dona Clara a resposta que tanto procurava ou a frustração de uma busca insensata? Um misto de medo e esperança a paralisou. O que Ana escolheria? Arriscar tudo pela chance de ver Lucas saudável novamente? Ou aceitar que a vida, com todas suas durezas, poderia ser uma realidade inescapável? O peso da decisão a sufocava, enquanto a porta rangia suavemente, como se estivesse lhe chamando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana inspirou profundamente, o coração disparado. Tomou coragem e empurrou a porta da cabana. O rangido ecoou, uma mistura de medo e expectativa misturada no ar. A luz suave do sol se filtrava pelas janelas,
iluminando um ambiente que parecia saído de um conto de fadas. Ervas secas penduradas, frascos coloridos alinhados em prateleiras e o perfume inebriante de flores frescas deixaram Ana um pouco relaxada. Mas, ao mesmo tempo, a adrenalina corria em suas veias. Dona Clara, com seus cabelos brancos como a neve e olhos profundos, olhou diretamente para Ana. "Olá, minha querida. Espero que você tenha vindo em busca de respostas", disse com uma voz suave, mas potente. Ana sentiu um calafrio percorrer a espinha. Aquela mulher sabia mais sobre ela do que imaginava. Eu sou a mãe de Lucas", Ana se apresentou balbuciando. "Meu filho tá doente e preciso de ajuda." A voz dela tremia. O olhar de Dona Clara se tornou sério, quase pesado. "O câncer é uma batalha ingrata, você sabe", disse a velha mulher enquanto olhava pela janela, como se visse algo mais do que a rua deserta. Ana mal teve tempo de processar suas palavras. Dona Clara se aproximou, pegou a mão de Ana e começou a murmurar uma oração. Ela sentia uma onda de calor subir do toque. Era reconfortante, mas ao mesmo tempo fazia seu estômago revolver. "Você tem coragem, Ana. Muita coragem." Dona Clara fez uma pausa e olhou nos olhos dela. "Mas eu não vim aqui apenas para curar doenças. Estou aqui para ensinar. E o que você descobrirá pode não ser o que espera." Ana franziu a testa. O que ela queria dizer? O que quer dizer com ensinar? Mas antes que pudesse ouvir a resposta, uma explosão de luz ofuscou a sala. A porta da cabana se fechou de repente, fazendo o coração de Ana disparar. Na crepitação da luz, uma figura apareceu. Era Lucas, como se ele tivesse sido lançado direto de sua infância. Mas algo estava errado. O olhar que Lucas tinha era de desconforto, um brilho inusitado em seus olhos. "Mãe!" ele gritou, mas sua voz ecoou de um jeito diferente, como um chamado distante. "Não!" Ana estendeu as mãos, confusa e apavorada. "O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar no hospital?" "Eu não estou doente, mãe", Lucas respondeu, a voz soando mais forte. "Eu não sou o que você pensa que sou." O mundo ao redor de Ana pareceu congelar. O coração dela tremeu no peito. Dona Clara deu um passo à frente, um sorriso enigmático nos lábios. "Ah, Ana, isso é só o começo." O que ela queria dizer? Por que Lucas parecia tão diferente? Ana sentiu um nó na garganta crescer. A sensação de que a pele de seu filho não era a mesma. Ele começou a desaparecer, mas a presença dele ficou. "Mãe, a verdade é mais sombria do que você imagina." As palavras dele disseram ao mesmo tempo em que o vazio se instalava. Ana, paralisada, sentiu que tudo ao seu redor desmoronava. O que estava acontecendo? Qual era a verdadeira natureza do filho que acreditava conhecer? Esse não era o milagre que esperava. E se Dona Clara estivesse certa? O que realmente era a cura? Enquanto a luz diminuía e Lucas se dispersava, uma sensação de desespero e incerteza se apoderou de Ana. O que ela realmente conhecia sobre a vida, a dor e o amor? Uma reviravolta inesperada estava prestes a se desenrolar. E para ela, ficou evidente que as respostas talvez fossem mais aterrorizantes do que a doença que tanto temia. Enquanto a luz diminuía e Lucas se dispersava, Ana sentiu uma pancada no peito. O que estava acontecendo? O garoto que ela conhecia havia desaparecido, e agora aquele estranho estava diante dela. Dona Clara sorriu, mas sua expressão era enigmática, quase como se estivesse desfrutando de um segredo obscuro. "O que você realmente conhece sobre seu filho, Ana?" A voz dela reverberou, uma mistura de ternura e firmeza. Ana olhou para o lugar onde Lucas estava, mas agora restava apenas um eco do que antes fora. "Ele é meu filho. Ele precisa de mim", gritou, a voz embargada de desespero. O olhar de Dona Clara se tornava cada vez mais profundo, como um abismo que ameaçava engoli-la. "Você não entende.
O Lucas que você conheceu não é o mesmo. O que você vê agora é a manifestação de algo que você não pode controlar, disse Dona Clara. Ana sentiu seu estômago revirar. Mas como assim? O que você quer dizer? A mente dela estava uma tempestade. Quem você ama e quem você pensa que ama pode não ser a mesma pessoa, Dona Clara murmurou, seu olhar penetrante iluminado por uma luz sem origem. Ele é parte de algo muito maior, e eu não posso simplesmente restaurar o que foi levado. Ana se lembrou das palavras da avó, sobre segredos e laços que transcendem a compreensão. Tinha que haver uma explicação lógica, ou algum jeito de trazer Lucas de volta. Você pode curá-lo? Implorou, desesperada. O coração dela pulsava, cada batida ressoando do desespero. Dona Clara encarou-a, como se estivesse pesando suas palavras. A cura não é o que você pensa. E o Lucas que você ama, ele tem uma escolha a fazer. Nesse momento, a sala começou a tremer. O ar percorreu frio como uma brisa de inverno. E uma sombra se projetou no canto da sala. Uma figura emergiu da luz fraca, um rosto que era familiar, mas não pertencia à infância de Lucas. Era uma imagem do pai de Ana, Luiz, que havia falecido muitos anos atrás. Ana ficou paralisada. Pai? O que ele estava fazendo ali? A dor de uma perda não resolvida irrompeu dentro dela. Ana, você precisa entender. O câncer que Lucas possui não é uma mera doença. É uma ligação com algo muito profundo na sua família. Alguma escolha foi feita há gerações atrás, Luiz disse, sua voz ressoando com uma gravidade que Ana nunca havia ouvido. Ana estava aturdida. Que escolha? Que ligação? Isso não faz sentido. As lágrimas brotavam em seus olhos, enquanto a presença do pai parecia se apagar lentamente, quase uma miragem. Você carrega o peso dessas decisões. Você pode salvar seu filho, mas terá que abrir mão de algo muito precioso em troca. Luiz revelou, a sombra agora se dissipando, restando apenas um eco da sua essência. Ana sentiu uma dor visceral no peito. O que eu teria que abrir mão? Nesse momento, o chão sob seus pés parecia ceder. Dona Clara aproximou-se, sua voz agora mais suave. A dor que você teme, a dor que você traz. Às vezes, a verdadeira cura requer um sacrifício, e às vezes é uma parte de você que você deve deixar ir. A realidade começou a girar, e Ana teve a sensação de que tudo aquilo não era apenas um teste, mas uma escolha entre a vida e a perda. E se isso significasse perder o que sempre acreditou sobre si mesma? Quem seria ela se Lucas não fosse o garoto que conhecia? Não! Ana gritou, recuando seu desespero na cabana. Eu nunca vou abrir mão do meu filho. E naquela fração de segundo, uma fissura no espaço se formou. Uma energia palpável iluminou a sala, fazendo tudo ao seu redor oscilar. Dona Clara olhou fixamente para ela, um olhar que misturava tristeza e compreensão. A decisão é sua. Mas saiba, Ana, o que está por vir mudará tudo, e Lucas não será o mesmo. Então, a luz explodiu em um brilho ofuscante. Ana ficou cega por um instante. Quando a visão voltou, não havia mais Dona Clara, nem a cabana. Ela estava de volta ao sótão com o diário da avó nas mãos. O que estava acontecendo? Lucas estava no hospital e tudo parecia uma ilusão. Mas a dúvida apunhalava sua mente. O que era real? E o que estava disposto a perder para realmente salvar seu filho? A verdade pairava no ar, imensa e aterrorizante. A escolha que deveria fazer era mais complexa do que jamais imaginou. Uma nova batalha estava apenas começando, e as consequências disso a assolavam como um furacão. Ana estava no sótão, o diário da avó pesado em suas mãos. O que acabou de viver parecia um pesadelo,
Mas a ansiedade não dava trégua. Lucas, ele estava no hospital e a cada segundo que passava, mais distante estava das suas lembranças. O que você realmente conhece sobre seu filho, Ana? A voz de Dona Clara ecoava em sua cabeça. Era um carinho enigmático, mas cheio de dor. O que significava isso? A sensação de desorientação tomou conta. Ela precisava de respostas, mas o que tinha em mãos parecia lançar mais perguntas do que soluções. Lucas, ela sussurrou. A ideia de que o filho poderia não ser quem realmente conhecia a consumia. O que havia naquela cabana que foi mais do que um encontro? Horas se passaram, ou talvez minutos, até que um barulho a fez estremecer. O som veio da escada do sótão. Alguém estava subindo. Ana se virou, a respiração acelerada. Uma figura apareceu, a silhueta contra a luz fraca. Era sua irmã. Mariana. Ana, eu não sabia que você estava aqui. Ela parecia nervosa, as mãos tremendo. Tava te procurando. Achei que tinha dito para ficar longe. Mãe não quer que você se envolva com isso. Ana fez um movimento defensivo. Isso não é um jogo, Mari. É sobre o Lucas. Mariana olhou com seriedade. Eu sei, mas preciso te contar algo. É importante. Seus olhos brilhavam, entre desespero e determinação. Recebi uma ligação. Do tio Carlos. Ana franziu a testa. Carlos, o que ele quer? Não fui eu que o afastei. A lembrança do afastamento da família a feriu. Eles sempre acharam que ela era exagerada, sempre lá com suas ideias místicas. Ele disse que sabe como ajudar. Mas não é só isso. Mariana hesitou. Voz tremendo. Ele também mencionou segredos sobre o câncer do Lucas. Uma onda de pânico a invadiu. Segredos? Que segredos? O que você está dizendo? A mente de Ana girava. Essa conversa estava tomando um rumo que ela não estava preparada para enfrentar. Mariana respirou fundo. Ele disse que sabe que o Lucas não é apenas uma vítima de câncer, que há algo mais, algo relacionado à nossa família, algo que foi ocultado durante anos. A voz da irmã era um sussurro, como se estivesse compartilhando uma verdade sombria. Olha, Mari, me diga logo. A pressão sobre seu peito aumentava. O que mais poderia ouvir? Já não bastava ver o filho sofrer nas portas do hospital, com a mãe impotente, ansiosa por respostas. O pai, nosso pai, ele não morreu de acidente de carro, Ana. Ele estava envolvido em algo muito sério. A nossa família tem um passado que não conhecemos e pode ter consequências diretas sobre o que está acontecendo com Lucas agora. Mariana falou rápido, como se as palavras pudessem se dissipar. Ana ficou sem ar. Você está dizendo que a doença do Lucas está ligada a ele? Se ele deixou uma maldição ou algo assim? O estômago dela se revirou. As peças não se encaixavam, mas a expressão de Mariana a fez ver que ela acreditava. Sim, e há muito tempo algo foi feito para proteger a família, mas agora, talvez esse protetor tenha se voltado contra nós. A última palavra reverberou no sótão silencioso. Ana balançou a cabeça, tentando processar. Isso é loucura. Não podemos simplesmente aceitar isso. Mas algumas coisas dentro dela estavam se ajustando. A pergunta que não parava de ecoar. O que se passava por trás da cortina de tragédias em sua família? Mas antes que ela pudesse formular pensamentos claros, o som de vidro quebrando ecoou do lado de fora. Um grito. Dela ou de Mariana? Os dois se olharam paralisados. A atmosfera mudou. Um frio intenso passou pelo sótão, como se a temperatura despencasse em segundos. Mariana! Ana gritou, mas antes de conseguir se mover, a porta do sótão se abriu rapidamente. A luz intensa inundou o espaço, revelando uma figura sombria na entrada. Um homem, com um ar ameaçador. Ele sorriu, e Ana sentiu um arrepio percorrer toda a sua coluna. Vocês estão muito próximas da verdade, mas nem todas as verdades devem ser descobertas. Ele avançou.
E Ana sentiu o pânico aumentando. Uma onda de emoções a atingiu. A dor de uma mãe, o medo do desconhecido, a sensação de que a vida dela estava prestes a mudar mais uma vez. "Quem é você? O que você quer?" ela gritou, mas a única resposta foi um sorriso enigmático, enquanto uma onda de escuridão a envolvia. Mal sabia ela que esse rosto trazia segredos que poderiam abalar os alicerces de sua vida e o destino de Lucas para sempre. E quando tudo parecia se despedaçar, Ana percebeu que o que vinha pela frente seria mais aterrador do que qualquer câncer. Ana estava paralisada, a respiração cortada, enquanto o homem sombrio avançava. A luz intensa que entrava pela porta parecia pulsar com uma energia estranha, quase ameaçadora. "Você não tem ideia do que está prestes a descobrir", ele murmurou, um sorriso sombrio se espalhando em seu rosto. Mariana, assustada, deu um passo para trás. "Quem é você? O que quer?" Sua voz vinha tremendo, e Ana percebeu o medo genuíno nos olhos da irmã. O homem olhou para Mariana, depois fixou os olhos em Ana novamente. "Chamem-me do que quiserem, mas sou aquele que traz as verdades escondidas. Vocês têm muito a aprender, e o tempo está se esgotando." Antes que Ana pudesse reagir, ele fez um gesto com a mão, e uma onda de energia a envolveu. Era como se as paredes do sótão começassem a se fechar à sua volta. Ela sentiu um nó na garganta, medo e desespero a consumindo. "O que você está fazendo?" gritou, mas suas palavras pareciam ser engolidas pelo ar denso. E então, tudo explodiu em um turbilhão de luz. A sala se iluminou como se fosse dia, e no centro do caos surgiu uma imagem, um flash do passado. Uma cena vívida da infância de Ana projetou-se diante dela. Ela viu-se brincando no quintal, guiando, mas no fundo havia uma sombra, um homem, seu pai. Mas não era Luiz, era outro, uma versão mais jovem dele, com um olhar sério e carregando algo nas mãos. O homem misterioso sorriu. "Você nunca parou para perguntar sobre as origens do seu pai, não é? Não o Luiz que você conheceu, mas o outro. O que morreu antes que você pudesse lembrar." Ana sentiu a dor crescer dentro dela. "O que você está dizendo?" A realidade parecia desmoronar. "O que meu pai tem a ver com Lucas?" "Isso!" ele exclamou, os braços se abrindo em um gesto dramático. "É isso que você precisa entender. A maldição que recai sobre Lucas não é uma simples condição genética. É um legado." Ana olhou para Mariana, que estava tão confusa quanto ela. "O que quer dizer com legado?" O homem começou a andar pela sala, suas palavras soando como um eco distante. "Seu pai fez um pacto, um compromisso que uniu vidas, conectou almas, e o preço é um dos filhos a cada geração. Lucas é a próxima vítima designada." O que ele disse bateu como um soco no estômago de Ana. "Isso não faz sentido. Meu pai nunca, ele nunca falaria sobre isso. Ele não poderia." As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. A dor de uma vida inteira de segredos parecia prestes a se revelar. "Mas é verdade, e por mais que você queira ignorar, ele não foi atingido pelo acaso. O câncer de Lucas é um reflexo desse pacto. E você, Ana, tem o poder de interromper essa sequência maldita, mas terá um custo." Mariana se aproximou de Ana, o olhar de quem tenta entender. "Mas o que você quer dizer com custo? O que temos que fazer?" O homem sorriu. De novo, e havia algo sinistro em seu sorriso. "Nada vem de graça. Para salvar Lucas, você terá que abrir mão de algo que considera muito valioso. E o mais perturbador, talvez você tenha que enfrentar aquela que você acredita ser a fonte do seu amor." Ana balançou a cabeça, o desespero crescendo. "Não, não posso perder Lucas. Por favor, não." A sensação de perda era palpável, como se uma parte dela estivesse prestes a se despedaçar.
A sala começou a tremer, as paredes vibrando com uma energia intensa. A escolha é sua, Ana. O ódio ou o amor? O que você está disposta a sacrificar? Antes que pudesse responder, as luzes começaram a piscar, e uma sensação de urgência tomou conta. Ana olhou para Mariana. Então para o homem. Naquele instante, um raio de luz, quase incendiário, projetou-se entre eles. Tudo ficou branco como um flash de câmera. Quando a luz dissipou, Ana se viu sozinha no sótão, o diário em suas mãos tremendo. A imagem do homem e sua voz ecoavam em sua mente. "O que eu perdi?" ela sussurrou, sentindo um vazio angustiante no peito. Não havia mais sinal de sua irmã, nem do homem. Apenas a certeza de que tudo tinha mudado. A verdade que ela temia estava mais próxima do que pensava. Mas agora, o que ela faria com isso? A pergunta ecoou em sua mente. Um desafio que poderia alterar seu destino e o de Lucas para sempre. A sala estava em silêncio, mas dentro dela, uma tempestade estava prestes a eclodir. O que realmente estava em jogo começava a se revelar, e ela não estava preparada para as consequências. Ana estava paralisada, a respiração cortada, enquanto o homem sombrio avançava. A luz intensa que entrava pela porta parecia pulsar com uma energia estranha, quase ameaçadora. "Você não tem ideia do que está prestes a descobrir", ele murmurou, um sorriso sombrio se espalhando em seu rosto. Mariana, assustada, deu um passo para trás. "Quem é você? O que quer?" Sua voz vinha tremendo, e Ana percebeu o medo genuíno nos olhos da irmã. O homem olhou para Mariana, depois fixou os olhos em Ana novamente. "Chamem-me do que quiserem, mas sou aquele que traz as verdades escondidas. Vocês têm muito a aprender, e o tempo está se esgotando." Antes que Ana pudesse reagir, ele fez um gesto com a mão, e uma onda de energia a envolveu. Era como se as paredes do sótão começassem a se fechar à sua volta. Ela sentiu um nó na garganta, medo e desespero a consumindo. "O que é que você está fazendo?" gritou, mas suas palavras pareciam ser engolidas pelo ar denso. E então, tudo explodiu em um turbilhão de luz. A sala se iluminou como se fosse dia. E, no centro do caos, surgiu uma imagem. Um flash do passado. Uma cena vívida da infância de Ana projetou-se diante dela. Ela viu-se brincando no quintal, rindo, mas no fundo havia uma sombra. Um homem. Seu pai. Mas não era Luís, era outro. Uma versão mais jovem dele, com um olhar sério e carregando algo nas mãos. O homem misterioso sorriu. "Você nunca parou para perguntar sobre as origens do seu pai, não é? Não o Luís que você conheceu, mas o outro, o que morreu antes que você pudesse lembrar." Ana sentiu a dor crescer dentro dela. "O que você está dizendo?" A realidade parecia desmoronar. "O que meu pai tem a ver com Lucas?" "Isso!" ele exclamou, os braços se abrindo em um gesto dramático. "É isso que você precisa entender. A maldição que recai sobre Lucas não é uma simples condição genética. É um legado." Ana olhou para Mariana, que estava tão confusa quanto ela. "O que quer dizer com legado?" O homem começou a andar pela sala, suas palavras soando como um eco distante. "Seu pai fez um pacto, um compromisso que uniu vidas, conectou almas, e o preço é um dos filhos a cada geração. Lucas é a próxima vítima designada." O que ele disse bateu como um soco no estômago de Ana. "Isso não faz sentido. Meu pai ele nunca falaria sobre isso. Ele não poderia." As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. A dor de uma vida inteira de segredos parecia prestes a se revelar. "Mas é verdade. E por mais que você queira ignorar, ele não foi atingido pelo acaso. O câncer de Lucas é um reflexo desse pacto. E você, Ana, tem o poder de interromper essa sequência maldita, mas terá um custo." Mariana se aproximou de Ana, o olhar de quem tenta entender. "Mas o que você quer dizer com custo? O que temos que fazer?" O homem sorriu de novo, e havia algo sinistro em seu sorriso.
Nada vem de graça. Para salvar Lucas, você terá que abrir mão de algo que considera muito valioso, e o mais perturbador. Talvez você tenha que enfrentar aquela que você acredita ser a fonte do seu amor. Ana balançou a cabeça, o desespero crescendo. Não, não posso perder Lucas. Por favor, não. A sensação de perda era palpável, como se uma parte dela estivesse prestes a se despedaçar. A sala começou a tremer, as paredes vibrando com uma energia intensa. A escolha é sua, Ana. O ódio ou o amor. O quê? Você está disposta a sacrificar? Antes que pudesse responder, as luzes começaram a piscar e uma sensação de urgência tomou conta. Ana olhou para Mariana, então para o homem. Naquele instante, um raio de luz, quase incendiário, projetou-se entre eles. Tudo ficou branco como um flash de câmera. Quando a luz dissipou, Ana se viu sozinha no sótão, o diário e suas mãos tremendo. A imagem do homem e sua voz ecoavam em sua mente. O que eu perdi, ela sussurrou, sentindo um vazio angustiante no peito. Não havia mais sinal de sua irmã nem do homem. Apenas a certeza de que tudo tinha mudado. Um barulho vindo da escada a fez sobressaltar. Era Mariana, ou era? Ana não a reconhecia. Seu olhar estava vazio, a expressão distante. Ana, ela murmurou, mas não havia emoção na voz, como se ela estivesse perdida. Ana hesitou. Mariana, você está bem? Mas, ao invés de resposta, a irmã avançou com movimentos lentos, uma sombra de dor na face. Ana, é hora de você saber. E então, de forma surpreendente, Mariana tirou algo do bolso. Uma pequena caixa. Quando a abriu, um brilho profundo e desconhecido escapuliu. Era como se uma memória intacta tivesse ressurgido. Dentro, uma medalha com as iniciais do pai de Ana. Você sabia? Ana sussurrou, a realidade de tudo pesando em seu coração. O que significa isso? Mariana ficou parada, um vácuo no olhar. Eu sou a chave, Ana. Nunca pensei que fosse necessário. O chão sob Ana parecia desmoronar enquanto a revelação se abria diante dela. Um segundo depois, uma onda de dor a atravessou, e a sensação de perda a envolveu de novo como um manto sufocante. Mariana não estava completamente ali. O que você fez, Mari? As palavras se perderam na sala, enquanto uma nova verdade se formava, devastadora e sem aviso. A cabine de luz que a envolvia começou a pulsar ainda mais forte. O que mais ela não sabia? Ana havia-se perdido no mistério da própria família. E a única certeza que tinha era que as sombras estavam cada vez mais profundas. Que trocas seriam necessárias para salvar Lucas, se acaso houvesse um jeito? E mais importante, quem seria ela ao final disso tudo? Ana olhou para Mariana, a caixa nas mãos. A irmã brilhava de forma inquietante, mas havia algo mais no ar. Uma sensação de que o tempo não era apenas uma linha reta, mas um emaranhado complexo, prestes a se desfazer. O que você sabe sobre isso, Mari? A voz dela estava tensa, o coração disparado. Mariana parecia hesitar, mas então suas feições se tornaram sábias, como se estivesse revelando um segredo que carregava por décadas. Ana, nosso pai, ele não estava apenas protegendo a família. Ele fez uma escolha. E essa escolha nos trouxe até aqui. Agora essa escolha pode custar a vida de Lucas. Cada palavra soava como um golpe, um eco que ressoava profundamente no peito de Ana. Por que você nunca me contou isso antes? Ana quase gritou. A raiva misturava-se à confusão. As memórias de sua infância, as conversas que tiveram, tudo parecia ter sido uma fachada bem montada em torno de segredos escuros. Eu não sabia como. Não queria que você ficasse assustada, Mariana respondeu, os olhos cheios de lágrimas. Mas naquele momento não havia espaço para lágrimas, apenas urgência. Precisamos entender o que nosso pai fez para parar o que está acontecendo com Lucas.
Enquanto falava, a luz da medalha bruxuleou. No mesmo instante, uma explosão de som cortou o ar como um raio. A janela atrás delas estourou, estilhaços de vidro voando por todo o sótão. Ana e Mariana se encolheram, protegendo-se instintivamente. No meio do caos, elas ouviram um grito distante, um grito que parecia se arrastar nas paredes. Era Lucas. Ana gelou. A voz do filho irrompendo como um lamento, que atravessou a estrutura do edifício e partiu seu coração. Mãe! Ele estava no hospital, mas parecia tão próximo. A ligação ôntica que havia com ele agora a desconcertava. Lucas! Ana gritou, mas a sala parecia girar, como se o espaço se contorcesse. 2 passos para frente, e tudo ao redor delas se desfez. A medalha começou a brilhar ainda mais, e a luz preencheu o ambiente, envolvendo Ana em visões de seu passado. Lembranças de seu pai, a risada, os abraços, e então outra explosão. A luz ofuscante cedeu lugar às sombras dançantes, e um novo personagem entrou na cena. Era o homem que havia aparecido anteriormente. O mesmo sorriso sombrio, mas agora seus olhos brilhavam com um conhecimento aterrador. Você não presta atenção nas lições, Ana, ele disse, sua voz como um sussurro gelado. O que houve com você? Você se esqueceu de quem você realmente é? Quem sou eu? Ana desabafou, sua voz um grito de frustração. Você quer destruir minha família, não é? O homem deu um passo à frente, sua presença parecendo consumir o espaço ao redor. Não estou aqui para destruir, estou aqui para libertar, ele respondeu, gesticulando amplamente. Mas cada liberdade tem seu preço, e você não pode escapar do que você mesmo esconde. Antes que pudesse retrucar, a porta do sótão se abriu de repente. Um clarão de luz expôs outra silhueta. Era uma mulher, uma figura que parecia familiar, mas Ana não conseguia identificar. As feições eram tenras, mas a expressão era dura. Ana, ela disse, com uma voz que reverberava em suas entranhas, sou eu, sua mãe. A realidade explodiu. Ana ficou paralisada. O quê? Como você pode estar aqui? A imagem da mãe havia sido uma memória sombria, algo que tinha sido enterrado e esquecido. A dor da perda havia sido um peso constante, uma sombra no fundo da sua alma. Cale-se, você não sabe nada sobre sacrifício. A mulher rebateu, cortando a confusão. Eu fui a primeira a pagar, e a segunda geração não ficará isenta. Ana olhou para Mariana, com um nó na garganta. Havia mais segredos do que imaginava. Tudo o que pensou saber se desmanchava, e uma nova verdade estava prestes a ser revelada. O homem, sua mãe, os gritos de Lucas, estava em um palco de sombras. Quem mais vai se sacrificar? Ana sussurrou, aterrorizada. Mas a mulher, ou o que restava dela, apenas sorriu com tristeza, como um eco de dor. A sala tremeu novamente, e com um último suspiro, a imagem da mãe desapareceu na luz, deixando um vazio insuportável. Todo o sótão parecia vibrar com uma energia pulsante, como se o chão quisesse se abrir e engoli-la. E no meio de todo o tumulto, Ana percebeu a verdade. O que ela acreditava ser a cura, a salvação de Lucas, estava ligada a um ciclo interminável de dor e sacrifício. Mas até onde iria para salvá-lo? E estava disposta a perder o que restava de sua família por um futuro incerto. A noite estava longe de terminar, e a batalha estava apenas começando. Ana ficou paralisada. O súbito desaparecimento da mãe, a explosão de luz e agora aquele homem misterioso na sala, tudo parecia um turbilhão imparável. A voz dele ecoava na sua mente, como um mantra repetido sem parar. Você não presta atenção nas lições, Ana. Cada palavra
Era uma agulhada nas suas entranhas. Ela se forçou a respirar, mas o ar parecia denso, quase pesado demais para ser inalado. Quem é você? Ana gritou, o desespero transparecendo. O que você quer de mim? A sala tremia, os ecos do passado a rodeando como uma tempestade prestes a se abater. Ele avançou um passo, o sorriso sombrio no rosto. Estou aqui para ajudá-la, para libertar você e seu filho. Mas você precisa entender uma coisa. O que ocorreu dentro de sua família o levará a uma escolha. Que escolha? A voz de Ana era quase um sussurro, mas ela queria saber. Não podia mais se esconder da verdade. E então, em um instante, tudo mudou. Mariana, que havia estado ali ao lado dela momentos atrás, começou a tremer. Seu corpo se contorceu de uma maneira que parecia dolorosa. Ana estendeu a mão para ela. E os olhos da irmã foram tomados por um brilho prateado, como se uma luz interior estivesse lutando para escapar. Ana, Mariana murmurou, e a voz dela soou como um eco distante. De repente, algo saiu de trás de Mariana. Uma sombra, uma figura indistinta, que parecia maior do que a própria sala. Ana ficou horrorizada, os gritos de Lucas ainda ecoando em sua cabeça. Não, não pode ser. Ela não podia acreditar no que estava acontecendo. A figura se revelou, o corpo etéreo de uma mulher. Mas não era qualquer mulher. Era uma versão jovem da própria mãe de Ana, envolta em uma névoa brilhante. Você? Mas como você? Ana estava sem palavras. Eu vim por você, Ana. Meu amor por você sempre foi incondicional. Mas há uma malignidade que precisa ser confrontada. A mãe de Ana disse, a voz suave, mas carregada de urgência. O homem à sua frente a observou, a satisfação no olhar, como se essa cena estivesse de acordo com seus planos traçados. Segredos que precisam ser revelados. A escolha que você fará não é apenas sobre Lucas, mas sobre salvar o legado da nossa família, continuou a mulher. O que seu pai fez é uma prisão invisível para todos nós. Ana sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. O que seu pai tinha feito? O que essa maldição significava? Ela olhou para Mariana, que estava quase desaparecendo sob a pressão daquela presença. Você tem que lutar, Mari, gritou Ana, a esperança surgindo com a intensidade da dor. Mariana, não deixe essa coisa te controlar. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o homem lançou mão de um feitiço. A sala oscila, e Ana viu a escuridão envolver Mariana, colocando-a sob controle. Você não pode salvá-la. A escolha é entre a luz e a sombra. Ele olhou para Ana, o brilho malicioso em seu olhar. Uma deve se sacrificar para salvar a outra. Ana sentiu pedras se acumulando em seu estômago. Não, eu não vou escolher entre vocês. Neste momento, de repente, a verdade se tornou clara. A carga que haviam carregado por gerações não dizia respeito a apenas sacrifícios, mas a decisões que afetaram não uma, mas todas as vidas na linhagem. O peso de um segredo pesava nas costas dela. Uma revelação explosiva preste a ser revelada. É isso que você quis dizer? Que nós realmente nunca estivemos livres? Ana gritou, a angústia emergindo em sua voz. Olhou para a figura da mãe. O que eles fizeram de você? Mas a mulher fez um gesto. E uma torrente de memórias inundou a mente de Ana. Flashes de rostos, de vidas entrelaçadas, de pactos não quebrados. Era como se o passado estivesse usando sua vida como um palco. Entre eles, Lucas, a imagem do filho a devastar seu coração. Minha filha, você e Lucas são as chaves. O pacto que seu pai fez não foi apenas por amor, mas por força. A força que se renova a cada geração. E nesse instante, outra explosão de luz a fez tremer. O ambiente ficou escuro e silencioso. E então, a figura da mãe desapareceu. No lugar dela, um novo rosto surgiu.
Era Lucas, mas não como ela o conhecia. Ele estava pálido, seus olhos azuis carregados de sabedoria e dor. Mãe, ele sussurrou, a voz agora mais madura, como se as experiências de uma vida inteira estivessem pressionadas por trás de sua infância. Ana recuou, incrédula. Lucas, o que aconteceu com você? Você não deveria estar aqui. Eu sou o que você precisa saber. E a verdade pode ser devastadora, ele disse. A dimensão de suas palavras pesando nos ombros de Ana como uma montanha. E antes que ela pudesse assimilar tudo, uma nova realidade se desdobrou diante dela. As essências do passado, da dor, das escolhas, tudo levava a um clímax que abalaria não apenas sua família, mas o que realmente significava ser quem era. E naquele momento, Ana se viu de frente com seu destino. Ana ficou paralisada. Lucas estava ali, dizendo que sabia a verdade. Mas seu olhar parecia tão distante. Você não deveria estar aqui, ela sussurrou, o desespero tomando conta de seu coração. Naquele momento, tudo parecia girar. As vozes da mãe e o homem ainda ecoavam em sua mente. Eu sou o que você precisa saber, Lucas insistiu. Mas você precisa ouvir com atenção. Ana se aproximou, quase desesperada. Lucas, por favor, o que está acontecendo? O que você quer dizer com saber? Ele respirou fundo, como se as palavras custassem a sair. A verdade sobre nosso pai é mais complicada do que você imagina. Ele não fez um pacto apenas para proteger a família. Ele se tornou parte disso. E parte de mim também. A sala pareceu tremer. Ana sentiu um frio na espinha. Como assim, parte? De você? As perguntas se acumulavam na sua mente. O que fazia sentido agora? Lucas fechou os olhos e, de repente, novas memórias inundaram a mente de Ana. Imagens dela mesma correndo com seu pai, risos do passado, momentos felizes. E então tudo começou a se contorcer. Não, não pode ser! Ana gritou, levando as mãos à cabeça. O homem sombrio ao fundo sorriu maliciosamente, como se tudo estivesse de acordo com seus planos. Não é agradável quando a verdade vem à tona, não é, Ana? E então, sem aviso, a luz na sala começou a oscilar, e mais uma vez algo esteve muito errado. Antes que pudesse processar, um grito horrível irrompeu da boca de Lucas. Mãe, não faça isso! Ele parecia lutar contra algo. Invisível, como se estivesse se contorcendo em uma batalha interna. Ana ficou horrorizada. Lucas, o que está acontecendo? Ele começou a murchar, sua forma se desintegrando em uma névoa escura. Eles estão me levando, mãe. Precisamos sair agora. As palavras dele eram um eco distante, e Ana tentou alcançar seu filho, mas uma força invisível a deteve. É hora de você escolher, Ana, disse o homem, sua voz cortante como vidro. A decisão está em suas mãos. O ciclo de dor pode acabar, mas você terá que pagar o preço. Não posso perder Lucas, chorou Ana, suas lágrimas misturando-se à angústia. Ela olhou para a figura do filho. Lucas, eu não sei como te ajudar. E então, de repente, uma explosão de luz tomou conta dela. Sala, como um clarão de um relâmpago. Tudo ficou branco por um segundo. E quando a visão retornou, Ana encontrou-se sozinha novamente no sótão. Lucas! Gritou, mas não havia resposta. O lugar estava silencioso, e o diário em suas mãos, agora, parecia muito mais pesado. Coração batendo forte, ela olhou ao redor e viu uma sombra se formando atrás dela. Antes que pudesse se virar, uma figura familiar apareceu. Era sua mãe. Mas não como antes. A expressão dela era dura, carregada de dor. Você não deveria tê-lo deixado ir, Ana, sua mãe disse com um tom de recriminação. Agora tudo que acumulamos pode se perder. Você não está apenas lutando por Lucas. É muito maior do que isso. O chão sob Ana
começava a vibrar. Novamente. O que você quer dizer? O que mais está em jogo? A percepção de perigo fez o pânico crescer. Você fará escolhas que mudarão tudo. Está pronta para encarar a verdade? Questionou a mãe, antes de desaparecer em um sopro de fumaça, deixando Ana novamente sozinha, mas agora com uma nova compreensão sobre o que estava verdadeiramente em jogo. Mas antes que pudesse processar tudo, uma sensação de frio invadiu a sala. O homem misterioso reapareceu, sorrindo mais uma vez. Você se lembrou de quem você é, mas não se esqueça. Agora há algo que você deve saber. Você não é a única a escolher. O sacrifício não é seu apenas. Ana sentiu um nó surgir na garganta. O que queriam dela? O que significava? Essa verdade devastadora? As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a imagem era muito maior do que ela poderia imaginar. E com isso, a batalha estava apenas começando. Ana estava paralisada no sótão, o coração em frangalhos. Lucas, a imagem do filho que ela conhecia, estava desaparecendo diante de seus olhos, e as palavras do homem ecoavam em sua mente como um aviso fatídico. Você não sabe o que está prestes a descobrir. Ela queria gritar, queria correr, mas seus pés pareciam colados ao chão. Lucas, ela implorou, estendendo a mão na direção dele. Mas ele começou a se desvanecer, a luz que o cercava brilhando ainda mais intensamente. Mãe, lute! Não deixe a escuridão me levar! A voz dele agora era um eco, distante. E Ana sentia a dor se espalhar pelo peito. Um corte profundo, inescapável. Não, não! Gritou, a voz falhando. Ela sentia sua sanidade se esvaindo, cada segundo mais perto de perder a única coisa que mais amava. Era como se a vida estivesse sendo arrancada dela, um pedaço de cada vez. Faça sua escolha, Ana. O homem revelou-se frente a ela, um sorriso sombrio moldando seus lábios. Escolher entre a luz e a sombra, entre o amor e o sacrifício. Tinha que haver uma maneira de salvá-lo. Coração disparado, Ana olhou a medalha em mãos. Ela nunca tinha compreendido completamente o legado que herdou. O que seu pai fizera, o que sua família escondera. Eu não quero essa escolha, ela bradou, o desespero se transformando em raiva. Eu me recuso, eu vou salvá-lo. E então, como se o mundo ao seu redor começasse a tremer, as histórias da avó vieram à tona. A luz do amor e da dor. Anos de sofrimento e segredos profundos que moldaram sua família. Ela entendeu que o verdadeiro poder não vinha de segredos obscuros, mas da força que amava. E, acima de tudo, era uma mãe que lutava por seu filho. Não sei como, Ana declarou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas vou procurar. Não vou deixar você, Lucas. Nunca. Com uma força que não sabia que possuía, ela se lançou em direção ao homem. Você não vai levar meu filho. E numa explosão de energia, a luz pôs tudo em movimento. A sala foi envolvida em um turbilhão de cores brilhantes e escuras e o homem desapareceu, deixando apenas um eco de seu riso. E em um instante, tudo se acalmou. Ana estava de novo no sótão, em meio ao silêncio pesado. A medalha brilhava nas suas mãos, um símbolo de esperança e de luta. Lucas! Chamou ela, a voz trêmula. O vazio a envolvia, mas de repente houve um movimento. A porta se abriu lentamente, e lá estava ele. Lucas, os olhos brilhantes e a saúde retornada. Mãe! Ele gritou, com uma alegria que fez o coração dela disparar. Ana correu para ele, o abraço forte e apertado, como se estivesse segurando todo o amor do mundo. A dor e o peso do que passaram estavam presentes, mas havia uma luz nova entre eles. Uma nova chance. Eu não sei como, mas estamos juntos. Anastasia exclamou, um sorriso entre lágrimas. Não era o fim, mas um novo começo. E embora as sombras do passado ainda pudessem seguir, agora elas não teriam mais domínio sobre a vida dela. Por fim,
Ana e Lucas saíram da cabana, onde tudo começou. Os ecos de seus ancestrais reverberariam por gerações, mas a ligação que criaram naquele momento os uniria. Uma nova história começava a se desenrolar, e ela estava se comprometendo a reencontrar a verdade. Mas na escuridão, algo ainda espreitava. O homem havia ido, mas sua presença continuava. Afinal, quem era ele de verdade? O que mais ele sabia? Agora só restava um caminho a ser seguido. Com o diário da avó em mãos, Ana sussurrou para si mesma: "Eu vou descobrir. Por você, Lucas, e por mim." E antes que qualquer dúvida se instalasse, algo a sussurrou: "Você precisa se inscrever agora. Não perca nenhuma das próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos fazer essa comunidade crescer, e quero saber o que você sentiu. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo. Mostre seu apoio agora." As cores do mundo à sua volta eram vibrantes, cheias de possibilidades. E Ana sabia, a jornada estava apenas começando.